Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean falando. Hoje nós vamos trazer aqui uma avaliação fundamentalista da empresa PDG, uma empresa de construção civil que já foi líder nesse segmento, né? Já viveu aí um período de grande glória aí no mercado de construção civil, sobretudo nas construções populares. Teve muito contrato público, muito contrato com o governo, mas que ultimamente só tem caído muito, tem descendo por água abaixo. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like se você gostar do vídeo, encaminha para outras pessoas também. Lembrar que a avaliação vai ser muito objetiva aqui, para que você tenha um panorama geral sobre a empresa, tenha uma noção sobre como é que está a situação dela, se está saindo do buraco ou não. Então, primeiramente nós temos que entender aqui que a PDG ela é uma empresa que esteve em recuperação judicial. Graças a isso nós vamos ver que alguns números da análise fundamentalista eles vão ter valores negativos, vão ter valores aí muito estranhos aí ao convencional que a gente vê nas empresas que estão saudáveis, né? Então é uma empresa que teve um valor de mercado acima de 15 bilhões e depois com a queda das cotações ela passou a pouco mais de 100 milhões. Então foi uma queda muito significativa. Mas antes eu quero dizer que nós vamos fazer uma análise horizontal. O que seria uma análise horizontal? É uma análise olhando ano a ano, para a gente ter uma noção se está melhorando ou está piorando o cenário, né? Ela saiu da recuperação judicial, né? Não está mais em recuperação judicial, mas ela ainda tem uma dívida muito grande, uma dívida bilionária para pagar junto aos seus credores. Então, para essa análise, nós vamos aqui utilizar o site Status Invest, que você consegue pegar várias métricas, vários indicadores, para a gente tentar chegar a um consenso aqui. Primeiro eu coloquei aqui o código da ação, né, que é PDG-R3, PDG Realty. E aqui nós podemos ver que houve uma desvalorização aqui de 90% em 12 meses. Somente nesse mês desvalorizou 11,76%. Hoje o valor da ação está 15 centavos. Você vê aqui que nas 52 semanas anteriores ela oscilou entre 15 e 1,90. Ou seja, ela está na mínima de 52 semanas. Não há dividendo. Dividend yield é zerado. Por quê? Porque o dividendo ele é pago em cima do lucro. Se a empresa tem lucro, ela paga dividendos. Se a empresa não tem lucro, ela não paga dividendos. Ou se a situação econômica dela não permitir pagar dividendo, também não vai pagar dividendo. E na situação da PDG que estava na recuperação judicial, saiu da recuperação judicial, ainda tem uma dívida muito grande para pagar, certamente ela não vai pagar dividendo por muito tempo. Então, colocando aqui o histórico da ação, nós podemos ver aqui alguns indicadores. Nós não vamos ver todos, vamos ver alguns que eu entendo aqui como mais importante. O dividend yield aqui nós podemos ver que desde 2013 aqui praticamente não há pagamento de dividendos, né? O PL, o que seria o PL? O PL é o preço sobre o lucro, é o preço que o mercado está disposto a pagar pela empresa em função do lucro que ela gera. Então aqui temos algumas informações importantes. Podemos ver aqui que o PL dela era negativo em um valor muito alto, né? Houve uma queda aqui, uma alta, melhorando o cenário aqui de 2013 para 2014, melhorou de novo para 2015, melhorou para 2016, né? Entrou no positivo em 2017, depois teve uma piora aqui, uma leve piora em 2018, 19, 20 e 21, e agora houve uma leve melhora também partindo para o lado positivo. Isso quer dizer que aqui já está havendo algum lucro da empresa, né? Os valores negativos aqui você pode avaliar que seria por conta de lucros negativos, ou seja, prejuízo. Então, preço sobre um número negativo vai dar um valor negativo, né? Valor positivo aqui é porque a empresa chegou a gerar algum lucro. Então, podemos ver uma leve melhora aqui no cenário, aqui avaliando todo o histórico com relação ao preço sobre o lucro. Um outro indicador aqui, indicador de valuation também, que é o valor patrimonial por ação. Esse indicador aqui ele fala o quanto deveria estar valendo a ação se considerasse apenas o valor patrimonial dela, né, que seria o valor patrimonial dividido pela quantidade de ações. Então ele fala aqui que, na verdade, a maior parte dos anos aqui está negativo, né? O valor patrimonial da empresa está muito inferior ao valor. Se pegar o valor patrimonial da empresa e dividir pelo número de ações, está dando um valor negativo. Só que você pode verificar que está havendo uma melhora, né? Você vê aqui 602 negativo, 159, aqui já está em menos 15 negativo. Então, avaliando o cenário aqui, houve uma piora significativa, depois uma melhora aqui bastante relevante também se comparado aos valores
de 2019 e 2020. Preço sobre o valor do ativo. Aqui informa o preço que a ação está sendo negociada em relação pelo total de ativo que a empresa possui. Então aqui você pode verificar que todos os valores estão praticamente positivos. O que isso quer dizer? Que a empresa ela tem mais ativos do que o preço que ela está sendo negociado. Então ela tem muito ativo em relação ao preço da cotação dela. LPA é o lucro por ação. É o quanto a empresa tem gerado de lucro em relação a cada ação. Então quanto maior, melhor esse indicador. E quanto mais crescente ele for, melhor também. Quer dizer que a empresa ela vem de uma crescente margem de lucro aí com relação ao valor da ação. Então lucro por ação, você pode verificar que é negativo em vários anos anteriores e apenas agora, em 2022, nessa última demonstração que teve, houve um acréscimo aqui, saiu do negativo para o positivo, 1,95. Quer dizer que a empresa passou a dar lucro atualmente, então houve também uma melhora nesse índice especificamente aqui. Temos que analisar aqui as próximas demonstrações para verificar se esse lucro aqui é sustentável ou não. Em uma análise mais aprofundada, a gente iria ver qual foi o motivo que desencadeou esse lucro, se foi um lucro operacional, se foi um lucro decorrente das atividades da empresa, ou se foi um lucro meio maquiado, né? Então tem que entrar aqui nesse detalhe aqui. Mas olhando apenas o indicador, a gente vê que houve uma reversão aqui de prejuízos para um lucro de 1,95. Partindo aqui para indicadores de endividamento. Esse é um indicador muito importante também para verificar a saúde da empresa, verificar como é que funciona, como é que está aí a dívida da empresa. Desses indicadores, acho que um dos mais relevantes aqui seria aqui a liquidez corrente. A liquidez corrente, ela retrata aqui a condição da empresa de quitar aquelas dívidas de curto prazo. A liquidez corrente, ele pega ali o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, quanto maior for a liquidez corrente da empresa, melhor para a empresa, porque ela vai ter mais dinheiro para quitar aquelas obrigações de curto prazo. Curto prazo, entenda, aquelas dívidas têm que ser quitadas em até um ano. Então, a liquidez corrente da empresa, você pode verificar aqui que houve uma queda, ou seja, houve uma diminuição aqui da capacidade de pagamento daquelas dívidas de curto prazo da empresa. Então, houve uma piora. Você pode verificar que houve uma piora de ano a ano, chegando aqui ao valor de 0,29. Aqui, se você colocar o mouse aqui em cima, você vai verificar a fórmula dela. Ativo circulante dividido por passivo circulante. Então, houve uma diminuição do ativo circulante em relação às dívidas de curto prazo da empresa. Então, é uma piora nesse indicador. Olhando aqui os indicadores de eficiência, que a gente pode avaliar aqui a margem bruta da empresa, a margem líquida, que seriam dois indicadores importantes aqui para fazer essa análise também. A margem bruta, ele pega aqui o lucro bruto dividido pela receita líquida. E a margem líquida pega o lucro líquido dividido pela receita líquida também. Então, quanto maior for esses indicadores aqui, margem bruta, margem líquida, melhor para a empresa. Verifique que do ano de 2020 até atualmente, houve uma queda dessa margem. Contrário à margem bruta, houve um acréscimo da margem líquida entre os anos 2020 até agora 2022. Então você vê que a margem líquida era negativa, né? Que no caso aqui ele pega o lucro líquido dividido pela receita líquida, era negativa, já teve um acréscimo significativo em 2021 e já entrou no percentual positivo em 2022. Então, mesmo tendo uma margem bruta muito ruim, ou seja, uma margem bruta decrescente ao longo dos anos, mas a margem líquida teve um aumento significativo. Isso é um ponto positivo para a empresa. Se formos abrir aqui para verificar o que ocasionou essa margem líquida, esse aumento, esse incremento da margem líquida, teríamos um detalhamento muito maior. Mas aqui olhando estritamente para o indicador, podemos ver uma melhora significativa aqui na margem líquida da empresa. Com relação aqui a indicadores de rentabilidade, nós vamos ver aqui que o ROI, né, que é o Return on Equity, né, que é o retorno sobre o equity da empresa. A fórmula dele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Quanto maior, melhor esse indicador, né, porque você tem um acréscimo grande aqui no lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor dos ativos subtraído dos passivos da empresa, né, o que a empresa realmente tem, a obrigação que a empresa tem com os sócios da empresa, com os acionistas. Então, avaliando aqui o ROI da empresa, nós temos aqui uma decrescente, né? Então houve uma piora em relação a 2021. 2021 para 2020 houve uma melhora significativa, depois houve uma piora muito grande. Podemos ver aqui que em alguns indicadores nós temos variações, oscilações muito fortes.
Isso é muito decorrente aqui da atividade da empresa, né? A empresa trabalha no mercado de construção civil, e o mercado de construção civil ele tem muitas oscilações em função da economia, se a economia vai bem, vai mal, com relação à taxa de juros também, se os juros estiverem muito altos, acaba impactando muito o setor da construção civil, né? Com relação ao giro de ativo quer dizer aqui quantas vezes a empresa consegue girar os ativos naquele prazo ali de 1 ano. Então o giro do ativo de 1, por exemplo, quer dizer que ele consegue vender todo o estoque no período de 1 ano. Se tiver de 2, por exemplo, quer dizer que ele consegue girar todo o estoque 2 vezes durante o ano. Então quanto maior for o giro do ativo, quer dizer que a empresa ela não tem muito estoque ali empacado, né? Então ela consegue girar mais rápido, ela consegue vender mais, consegue receber mais rápido que esses valores. Então quanto maior, melhor também. Podemos ver que também há uma piora de 2021 para 2022. Isso é muito em função aqui da questão do aumento da taxa de juros, muito natural. Você pode verificar que outras empresas de construção civil devem estar com uma similaridade nesse indicador. Então aqui é uma piora em função do cenário. Se o cenário melhorar com relação à taxa de juros, se cair os juros e o crédito ficar mais barato, provavelmente esse indicador aqui vai dar uma melhorada. Com relação ao indicador de crescimento, o CAGR ele indica a projeção da empresa, né? A expectativa de crescimento que essa empresa tem. Nós temos aqui da receita e dos lucros. Dos lucros não há uma projeção porque ela já vem de um histórico muito forte aqui de prejuízo, mas a projeção de aumento da receita é uma projeção positiva. Perceba que nos anos anteriores aqui, a partir de 2015, foi uma projeção negativa. Mas já em 2021 e 2022 já tem uma tendência aqui, né, um indicador de tendência, esse CAGR. Há uma tendência de crescimento de 11,86% das receitas aí da PDG. É uma empresa que está tendo uma remuneração muito grande aqui de aluguéis de ações. Quanto maior for o percentual pago para aluguel de ações, quer dizer que a maior parte das pessoas estão apostando na queda da empresa. Então quando a pessoa aluga uma ação, ela está pensando em alugar por um valor X e recomprar um valor mais barato. Então acredita-se que o mercado entenda que a empresa vai continuar em tendência de queda. Então existe um valor muito alto aqui de remuneração para quem deixar as ações disponíveis aí para alugar. Avaliando aqui outros indicadores, os dividendos, é uma empresa que já pagou muito dividendo, né? Pagou uma quantidade significativa de dividendos, significativa entre aspas, né? Nunca foi de pagar muito dividendo não, mas isso é decorrente da atividade dela. A construção civil não é um setor que costuma pagar muito dividendo não, mas pode ver que os dividendos que eram pagos aqui é em anos muito anteriores, 2012, 2011, 2007. Sobre o grupamento e desdobramento, podemos ver que houve um grupamento em 2018, né? Começando aqui a valer aqui a partir de 2019, foi um grupamento aqui de 10-1, ou seja, cada 10 ações se transformarem em uma ação. Agora aqui é um ponto relevante aqui, porque a ação atualmente está sendo negociada a 15 centavos. Eu não acompanho essa ação aqui diariamente, é uma análise que eu estou fazendo aqui a pedido de alguns amigos. Então é o seguinte, é muito provável que esse papel ele volte a agrupar novamente, porque existe uma regra na B3, né, que as ações elas não podem ser negociadas por mais de 30 pregões consecutivos abaixo de R$1. Se isso acontecer, essa empresa é chamada de penny stock e ela precisa se adequar às regras da B3. Então, muito provavelmente aqui, as ações da PDG, ela vai grupar, seja de 10-1 ou uma quantidade maior, né? Porque como ela está muito barata, 15 centavos, provavelmente o grupamento seja numa fração muito maior que isso. Então, se você tem, por exemplo, um grupamento de 10-1, se você tem 100 ações da empresa, você vai passar a ter 10 ações da empresa. Só que o valor dela vai ser multiplicado por 10 também, né? Que é o fator de correção aí do grupamento. Se for um grupamento de 50-1, se você tem lá 100 ações da empresa, você vai passar a ter 2 ações da empresa. E o valor dela vai multiplicar por 50. Então, o grupamento ele serve para adequar aí, uma das funções do grupamento é adequar as regras da B3. E muito provavelmente isso vai acontecer com essa ação aqui, com a PDG. Então, com essa análise rápida, qual é o meu sentimento sobre a empresa? É uma empresa que ela já vem de um período muito longo de problemas financeiros, né? Ela saiu da recuperação judicial, entrou, cumpriu todos os requisitos, saiu da recuperação judicial. É uma empresa que tem mostrado um crescimento em alguns indicadores, porém ainda é muito cedo
para a gente identificar se esse crescimento ele é sustentável ou não. Além disso, a gente tem aí o fator mercado, né? Fator economia, que nós estamos aí com a taxa de juros aí de 13,75. Isso influencia demais toda a construção civil, assim como o setor do varejo, setores que são sazonais aí, né? Então, não tem como você ter uma noção clara sobre a tendência da empresa. Então, não é um setor que eu também recomendo as pessoas investirem, por conta da sazonalidade dela. Se a economia vai mal, o setor de construção civil vai mal também. E como o Brasil é um país de altos e baixos, e considerando mais baixo do que alto, é um setor que, se a pessoa quiser ter essa ação em carteira para longo prazo, não seria uma boa opção. Eu costumo recomendar mais aquelas empresas que são mais perenes no tempo, empresa de saneamento, empresa de energia, empresas que elas vão se sustentar no tempo, independente de crise ou não. Então, qual é a minha sensação sobre a PDG? Né? A empresa que já está a 15 centavos, ela vai ter grupamento? Vai. Há uma tendência de queda? Sim, há uma tendência de queda, principalmente depois do grupamento. É muito provável aí que, se houver o grupamento, né? Não sei se houve mais de 30 pregões sendo negociado abaixo de R$1, mas se houver grupamento, há uma tendência maior de queda dessas ações. Agora, se você tiver aquele valor investido lá e queira manter essa ação em carteira para avaliar se essa empresa vai subir, vai sair do buraco ou não, aí você pode manter esse dinheiro lá, porque é uma empresa de turnaround, né? É uma empresa que ela pode crescer muito rápido, né? Crescer muito rápido, que eu falo a cotação da ação. Então, o valor dela, você pode verificar que ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Isso descreve uma descrença do mercado com relação à saúde da empresa. Então, você pode verificar lá que empresas são saudáveis, elas costumam ser negociadas com múltiplos acima do valor patrimonial dela. E como a PDG está abaixo do valor patrimonial, quer dizer que o mercado não acredita numa recuperação de curto prazo. Porém, qualquer tipo de notícia a respeito de uma empresa dessa, ela pode explodir facilmente para cima. Uma empresa como essa, ela pode subir 50%, 60%, 100% num dia, sem nenhum tipo de milindre, sem nenhum tipo de problema. Só que esse crescimento, na maioria das vezes, ele não é sustentável. Né? Não é sustentável para o médio e longo prazo. O que vai garantir uma sustentabilidade no crescimento de uma ação são os resultados que essa empresa gerar. Então, os resultados só vêm a partir do lucro. E como o cenário hoje macroeconômico é um cenário muito ruim, e microeconômico também, estamos falando de PEC de teto de gasto, de furar o teto do gasto, é uma probabilidade muito grande aí da Selic se manter em patamares elevados por um tempo maior do que o previsto. E isso vai dificultar o acesso ao crédito. Dificultando o acesso ao crédito, vai dificultar a venda desses imóveis, fazendo com que o giro do estoque dela se mantenha baixo. Se o giro do estoque se mantiver baixo, a empresa não vai conseguir gerar muito lucro. Se não gerar muito lucro, ela não vai conseguir pagar as dívidas dela de curto prazo. Isso pode fazer com que ela tenda a recorrer ao endividamento para quitar aquelas dívidas de curto prazo, fazendo com que ela entre numa bola de neve ainda maior aí de dívida, aumentando suas dívidas, diminuindo ainda mais sua cotação e chegando a patamares ainda mais extremos do que o que nós já estamos vendo atualmente. Então, eu só recomendo... na verdade, eu nem recomendo entrar numa empresa dessa, né? Mas se você já está numa empresa como essa, seria só vale a pena manter se for aquele dinheiro que você não faz questão ali de manter parado por um longo período de tempo, né? Manter por 1, 2, 3 anos, porque no curto prazo não há uma tendência aqui de um milagre com relação a essa empresa, basicamente por conta do cenário macroeconômico mesmo. Mas se o dinheiro que você tiver lá não vai precisar dele no curto prazo, deixa o dinheiro lá. De repente acontece algum evento e faz com que a cotação suba e te dê um oxigênio ali para sair da ação, uma cotação melhor do que a que ela está atualmente, né? Mas para entrar numa empresa como essa aí, eu não recomendo jamais. Mesmo em momentos de boom imobiliário, baixa taxa de juros, não é um tipo de setor que eu acho que tem grandes perspectivas para investimento de longo prazo, não. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, que assim você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu vou postando aqui no decorrer da semana. E até o nosso próximo encontro.